qual era tão simples até que a cultura deles naquele dia, até que as pessoas tropeçaram na simplicidade da mensagem. Sem dúvida, a mensagem se encontrava na cara da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus quando não existe nenhuma gota ali em cima? Bem, e uma mensagem simples da construção de uma arca, construção de algo para se entrar ali dentro, sendo que não havia nenhuma água para aquilo flutuar. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Grande Criador, pedimos tua orientação. Temos a Bíblia, as mensagens, mas sempre precisamos que o Senhor nos ajude a não combater as pessoas, mas mostrar o Espírito que atua nesse dia, como dois Espíritos sempre atuaram em todos os dias, o de Deus, da fé e o da contradição. Fale conosco, dê-nos uma boa meditação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A contradição de Coré. Bom, seria bom estender esta pergunta a todo o povo que nos ouve pela internet também. Nesse dia, existe um ministério da esposa de Cristo? É uma pergunta. Vamos ver como você responde. Existe um ministério hoje? Apocalipse 10, 8 a 11,
cumpre hoje ou cumpriu nos dias do irmão Branham? Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu nos dias do irmão Branham ou nos dias pentecostais? Eu estou retrocedendo para mostrar para você, sempre tem uma escritura do dia. Se há uma escritura no dia, tem um mensageiro no dia. Mas acabou os mensageiros das eras da igreja. Mas eu estou te perguntando, a esposa tem um ministério? Se ela tem um ministério, ela tem que ter uma pessoa. Isto é claro. A menos que as pessoas não creem mais que a noiva tem um ministério. Se crê que a noiva ela foi só até na América, então ela teve o ministério do sétimo anjo. E aquela foi a noiva americana, que diz o irmão Branham na visão que parecia uma bruxa, a igreja daquele dia. Então, o próprio irmão Branham falou para Deus, é uma coisa desta, como esta, que nós estamos preparando para apresentar ao Senhor? Agora, que existia a noiva daquele dia, existia, a verdadeira. Mas aquela que contradizia, a contradição, a dúvida, a incoerência, ela não estava com o irmão Branham, estava com os pentecostais, depois estava com aqueles que creram na mensagem do irmão Branham, mas não creram no irmão Branham. Que existe tudo isso. Eles creram na mensagem do irmão Branham, mas não creram no irmão Branham. E uns chegaram a duvidar até da mensagem do irmão Branham. Então nós temos hoje aqueles que creem na mensagem da noiva, da esposa, hoje. Sem contradição alguma, Apocalipse 10, 8 a 11, é o cumprimento dos dias do ministério da esposa. Não tem contradição. Quando chega a aparecer uma contradição, aí, quer dizer, a contradição é uma dúvida, é uma incoerência, é uma dúvida. Então, quando aparece uma dúvida, aí é o Coré, aí é o Datã, é o Abirão, é o Balaão, é o Caim. Não é a pessoa, é o espírito. Porque o irmão Branham diz, os espíritos nunca morrem. São as pessoas que morrem. Mas os espíritos nunca morrem. Aquele espírito que ungiu a Caim para matar seu irmão, porque o seu irmão tinha um sacrifício original. E nem aprender com o seu irmão, ele não pôde aprender. Ele não pôde nem repetir o mesmo sacrifício, como Balaão pôde repetir. Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel ofereceu. Mas Caim não pôde. Deus falou com ele. Se você fizer como seu irmão, você será aceito. Mas ele nunca pôde fazer, porque ele era da semente de um assassinato. Ele tinha que matar. Então vem a morte física para poder passar a morte espiritual. Você vê morte física nos dias de Caim, morte física nos dias de Balaão. Nos dias de Balaão foi morte física. Pereceram 23 mil homens que deram ouvido a Balaão e não a Moisés, e não a Datã, Abirão e Coré. Por que não deram ouvido mais a esses homens? Porque eles morreram. Mas Balaão ficou de pé ainda. Porque sempre a semente boa tem que ter alguém de pé para carregá-la, e a semente má tem que ter alguém de pé para carregar aquela semente.
Então tinha que ter um Balaão para continuar carregando aquela semente de Coré, Datã e Abirão, de uma morte natural, porque morreram 23 mil homens. Naquele dia, é bom saber, não morreu mulheres, porque quem errou foi os homens. Quem achou bonita as moabitas foram os homens de Israel. Então eles entraram num casamento misto. E quando eles misturaram aquele casamento, aí Deus matou 23 mil homens. Tinha que morrer por causa daquela contradição, daquela dúvida de Balaão. Como nos dias de Coré também, a morte física. Morreu Coré, Datã, Abirão, suas congregações, suas famílias, engolidos pela terra, porque não creram na mensagem daquele dia. O povo crê na mensagem do irmão Brana, ele só não crê na mensagem da esposa. Você pode ver que todos os que hoje são culpados de uma contradição, de uma dúvida, são aqueles que não crêem no ministério da esposa. Eles crêem no ministério do irmão Brana, mas não crêem no ministério da esposa. E o ministério do irmão Brana já aconteceu. E o ministério da esposa é uma repetição do ministério do irmão Brana. Você tem que repetir, mas tem um ministério. E se tem um ministério, não tem uma dúzia de homens. Tem que ter um homem para Deus poder trabalhar. Certo? Eu quero que vocês tiram-me da sua mente. Põe a Bíblia. Põe a promessa do dia. Apocalipse 10, de 1 a 7, teve um homem. Apocalipse 10, de 8 a 11, porventura é uma mulher? Mudou Deus sua maneira e já colocou mulher a pregar? Não foi o João o representante dela? Não foi mostrado pelo próprio irmão Brana que Eliseu é um tipo dessa noiva? Então as pessoas não conseguem crer no ministério da hora. Então o que eles fazem? Contradiz. Aí eles têm uma mensagem que mostra uma incoerência com a mensagem da esposa. Dúvida. O que lança dúvida. As pessoas não são más. Quem mata não é mau. É o diabo que está nele que é mau. Quem rouba não é o mal. É o diabo que está nele. Então assim você pode olhar para as coisas de Deus também. Quem mata nas coisas espirituais e que tem uma dúvida, uma contradição da mensagem do dia, não é mal, é o diabo que está ungindo eles que é o mal. Eles não são maus, são boas pessoas. Para começar, são todos nossos irmãos que crêem no profeta. Mas há uma incoerência, há uma contradição. Eles não podem ver o ministério da esposa, porque se visse, não faria o que está fazendo. É por falta de ver isso daí. Vou começar por aqui onde eu terminei no culto anterior. O Mensageiro do Entardecer 91. Então, quando Deus envia seus profetas, alguém diz, mas são profetas. E o que a esposa é? Se o ministério é da esposa, e o irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor, é profeta. Se é profeta, é a mensagem de um homem. Deus nunca usou um grupo. Agora, Coré, Datã e Abirão foi contra Moisés por isso, porque eles queriam ser o homem. Por isso eles tiveram a contradição, a dúvida, a incoerência com a mensagem de Moisés.
E hoje não é diferente. Quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Outros saíam dele por todos os lugares. Mas Deus tinha que usar um homem para trazer a mensagem. O homem é só para isso, é para trazer a mensagem. Os outros é só para espalhar a mensagem. Se eles entendessem que eles, pelo menos, podem servir para espalhar a mensagem e não espalhar contradição. Espalhar a mensagem, não dúvida. Mas ao invés de espalhar a mensagem do dia, então hoje, o que as pessoas não conseguem ver a mensagem da esposa, estão semeando incoerência, dúvida, contradição. Bom, apenas esse pedacinho aqui, para me prosseguir. Eu li, não diz o capítulo, é Hebreus 7:7, ora, sem contradição alguma, isso quer dizer, sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ali estava falando dos dizimistas, estava falando dos levitas, que o menor é abençoado pelo maior. O Abraão era abençoado por Melquisedeque. O Levi era abençoado por Abraão. O menor é abençoado pelo maior. Sem contradição, isto é, sem dúvida. Sem dúvida. Nós hoje somos abençoados pela mensagem do irmão Brana. Nós temos, eu extraio a bênção da Bíblia, mas a Bíblia que você extrai a bênção, ela está fechada para o mundo. Ninguém conhece ela, só um profeta conheceu, porque foi ao profeta que a Bíblia veio como um livro aberto descendo do céu nas mãos do anjo forte. Apocalipse 10:1. Amém. Mas vamos aqui, tentando fazer um serviço para Deus sincero da vontade de Deus, parágrafo 147. Para vocês notarem que tem a mesma unção. Se vocês pegarem a mensagem do irmão Brana, os ungidos dos últimos dias, você chega a um ponto e diz, mas eu não entendo. Balaão era ungido pelo Espírito Santo. Moisés era ungido pelo Espírito Santo. Então, quando Balaão profetizava, ele falava o certo. Mas ele tinha uma doutrina que não estava coerente com a doutrina de Moisés. Mas ele pregava a mesma mensagem de Moisés. Você vai ver na Bíblia, ele oferecia o mesmo sacrifício que Moisés mandava o povo hebreu oferecer. Então é isso que o irmão Brana chamou. Eles tinham a unção no tempo. Até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. O Datã tinha unção no tempo de Moisés. O Balaão pregava uma mensagem, você vai procurar em Números, e vai ver que quando ele queria amaldiçoar Israel, ele abençoava. Por quê? Porque era o Espírito de Deus que usava ele para abençoar. Por quê? Porque Deus já havia dito, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Agora, você sabia que a esposa de Cristo é a maior bênção? Uma esposa no seu lugar, ela é uma bênção ou um detrimento, quando ela sai do seu lugar. Isso é o que o irmão Brana ensina. Aquela esposa no seu posto de dever, amando seu marido, cuidando da casa, dos filhos, em obediência, em sujeição à palavra, ela é uma bênção. Aí o sábio Salomão diz, aquela que procede mal é uma podridão nos ossos do marido. Aquela que procede mal, aquela que faz a coisa errada, aquela que é infiel, é uma podridão nos ossos do marido. Então, essa esposa de Cristo, ela é aquela bênção, aquela mulher sábia que edifica a sua casa na palavra. A palavra do dia é a casa da esposa.
ela está edificada na palavra, na verdade. A louca de Salomão, com as suas próprias mãos derruba. Isto é, a igreja louca. Ela derruba a maneira que ela creu. Ela joga por terra tudo que ela creu, tudo que ela glorificou, tudo que ela diz é verdade, isso é certo. E joga por fora, porque é uma igreja tola, louca. E não tem uma igreja louca, tola, sem ter um pastor. E não tem uma igreja sábia sem ter um pastor. Então, irmão Brana diz aqui, até mesmo Datã tinha unção no tempo de Moisés. Você pensa que eles pregavam sem unção? Não, Datã, Abirão e Coré, eles faziam um avivamento tríplice. Ajuntava 3. E Moisés era o Moisés, o seu ajudante, ao lado, Josué e Caleb, para fazer uma outra adoração. E Datã com a mesma unção, aqui o profeta diz, Datã tinha unção no tempo de Moisés. E se Balaão teve unção, Datã teve unção, todos tiveram unção no seu dia, mesmo sendo incoerentes, duvidosos, tendo uma mensagem que é uma contradição, mas eles têm unção, porque tem uma mensagem de onde eles extraíram a unção. Balaão tinha uma mensagem de onde ele extraía. Porque quando o rei de Balaão era Balaque, e o rei de Moisés era Deus, diz o profeta. Mas quando Balaão pervertia o povo, ele puxava por Balaque. Quando ele profetizava a verdade, ele puxava para Deus. Então, quando Datã, Abirão e Coré, com a sua unção, que podia estar no tempo de Moisés, sem um levantamento, sem uma contradição, estava bom, era maravilhoso. O irmão Datã, o irmão Abirão, hoje mudou o nome. Mas era assim, o irmão Datã, o irmão Abirão, o irmão Coré, que bênção de irmãos nós temos. Viu que trabalho que eles fizeram? Uniram os 3 e fizeram um bom trabalho, porque eram ministros. O profeta diz, eles eram da tribo de Levi. Eles tinham unção pastoral para poder pregar, para poder convencer as pessoas a uma contradição, a uma dúvida. Porque eles pegam a mensagem do dia e pregam a mensagem do dia. Amém. Quando eles contradizem a própria mensagem do dia, o ponto que eles contradizem, então ali é uma incoerência, uma dúvida. E é nisso que eles falham. Mas são bons irmãos. Se o Datã fosse até o fim, seria nosso irmão Datã, Coré, Abirão. E bom, nós íamos encontrar com eles. Mas eu não posso encontrar com o irmão Datã, Abirão e Coré. Eu não posso encontrar com eles. Por quê? Porque eles tomaram outro destino, eles tomaram outro lugar. Na terra podiam pregar igual, podia copiar de Moisés, podia copiar de Jesus, podia copiar de Brana, podia copiar hoje da esposa. Porque eles vão ter que pregar que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome. E que tem uma esposa aqui na terra. Eles vão ter que profetizar a mesma coisa. Mas são incoerentes à mensagem de um só homem. A voz do sinal, 24. Oh, tem tanta coisa boa. Não dá tempo de ler todo o parágrafo. A coluna de fogo na sarça era a voz conhecida de que Deus estava para falar.
Note claramente agora, não perca isto. Quando Miriam riu de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa, quando ela riu dele, e Deus desceu naquela coluna de fogo. Agora você vê, é a irmã rindo do irmão. É uma igreja irmã rindo do irmão. E vê o que vai acontecer com ela. Fica leprosa. Lepra é sinal do pecado. Porque as pessoas não puderam andar no mesmo caminho, no mesmo espírito, estava no mesmo grupo. Agora, eu estou falando não só com Franca, vocês sabem disso. Eu estou falando com o mundo hoje. Estamos pregando para o mundo através da internet. Então, quando Miriam riu de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa, quando ela riu dele, ela não era uma pregadora, mas era uma profetisa, ela tinha um dom de profetizar. E Deus desceu naquela coluna de fogo. Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Aquele era um sinal. E a voz que o seguiu disse: não temes a Deus? Disse: não há ninguém na terra como meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram. Quando Datã se levantou, juntamente com Coré, na contradição dele: há mais homens santos além de você. Olha, irmão, se isso não é a Escritura, se não é a repetição da Bíblia, uma repetição da mensagem, cumprindo no ministério de irmão Brana, no ministério da esposa hoje. Há mais homens santos além de você. Quem disse que Moisés falou que eles não eram santos? Só que eles não tinham a mensagem da hora. Eles tinham que ouvir a mensagem da hora e levar a mensagem da hora. Mas a mensagem da hora quem tinha era Moisés. Balaão não tinha a mensagem da hora. Quem tinha era Moisés. E assim era Datã, Coré e Abirão. E eles estavam dizendo: há mais homens santos além de você. Você pensa que é o único no grupo? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. Meus irmãos, tira o homem da frente e logo você tem que pôr o homem, não tem jeito. Deus ordenou o homem para aquele trabalho. Deus tinha que ordenar. Deus não ordenou um grupo de homens para poder trazer a luz da palavra do dia. Ele só ordena a esposa, é uma só. Todas que estiver fora desta que ele ordenou a mostrar o dia e hora, o novo nome, o cordeiro fora do trono, não havendo sangue mais no propiciatório, tudo que foi mostrado, é só uma, é uma esposa. A que está fora desse rebanho que mostrou, está perdido, não tem jeito. É um só, era só Moisés, era só Brana, é só a esposa hoje. O que levanta contra é a contradição de Coré. Vocês têm que aprender isso, irmãos. Isso está muito longe de nós amarmos um ao outro, certo? Nós temos que pregar a verdade. Amar um ao outro você ama, mas quando você ama o irmão, você fala a verdade para ele. Certo? Fala a verdade para ele. Tem que mostrar essa verdade. Se há a mensagem da esposa, Deus não pode ter o mesmo profeta dos Estados Unidos aqui, porque ele não está vivo. Ele tem a mensagem desse profeta, agora reprofetizando outra vez, através da esposa que tem um ministério nesse dia. Você pensa que é o único no grupo? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. Se Deus tivesse ordenado você para esse trabalho, eu creio que nós, como igreja, como a noiva, nós estaríamos ligados lá, porque seria lá. Seria em qualquer parte do país, se fosse eles que tivessem recebido, alguma igreja que tivesse recebido, e o seu pastor, muito simples, muito humilde, tivesse recebido essa luz, nós pegaríamos nosso povo e estaríamos em companheirismo com eles, assim como fizemos na primeira e segunda etapa, 29 anos em Goiânia. Porque eu sabia que era ali, não era na contradição de Curitiba, na contradição lá do Espírito Santo. Não,
Quando essas contradições apareceram em Goiânia, nós sabíamos disso. Foram as contradições que apareceram. Não vou citar nomes, estou citando cidade apenas. Porque todos nós sabíamos disso. Aí saíram com a contradição, querendo o profeta, mas que ele vai ressuscitar para revelar a palavra. Para revelar selos e trovões. Era uma contradição, uma incoerência com a mensagem. Quando a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado o mistério. Foi ou não foi? Ele esteve na terra, não revelou. Aí ele foi evangelista, vai voltar para ser profeta. Como é que pode ter uma coisa dessa fora da Bíblia? É bonito, mas é fora da Bíblia. Mas quando você vê o ministério profético nos dias do irmão Brana, então agora a esposa pode ter um ministério. Por quê? Escuta-me agora. Se irmão Brana não foi o profeta e foi só o evangelista, não pode ter o ministério da esposa enquanto irmão Brana não ressuscitasse e profetizasse, revelasse trovões, selos, novo nome, certo? Teria que acontecer isso, para depois a esposa ter o ministério. Mas não, nos dias dele tudo foi revelado. Nós temos base na mensagem e é escriturístico, para mostrar que foi revelado. Os 7 trovões que eles estão esperando, o irmão Brana disse, foi a revelação, são as revelações contidas nos 7 selos. O 7º selo, que é a vinda do Senhor, que eles estão esperando, irmão Brana diz, Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora, por que as pessoas não creem? Porque elas têm que levantar com uma contradição. Hoje a contradição, vocês podem ver, a contradição hoje não está ao Cordeiro no céu do trono. Eu pensei em falar hoje sobre o último eleito, que encontrei mais coisa. Mas logo eu pensei, sabe de uma coisa? A mensagem da hora hoje, a contradição não é o Cordeiro no céu do trono, eles crêem. A mensagem da hora não é nem um novo nome, eles crêem. Então, não é nem isso a mensagem da hora, porque isso aí eles crêem. O último eleito entrou, eles crêem. Você diz, mas quem que crê? O povo da mensagem. Qual? Os que estavam na 3ª etapa, junto com a esposa. Mas tiveram que formar um grupo de contradição de Coré. Tiveram que formar seu grupo. Mas não mesmo que eles não creem nisso, eles creem nisso. O que eles não creem? Eles não creem naquilo que Datã não creu. Você é único? Não, nós também somos da tribo de Levi. Nós também somos sacerdotes. Como pode agora, você que tem a mensagem? Esse foi o problema de Datã, Coré e Abirão. Olha, a gente tem muita coisa aqui só desses homens. Quando Datã se levantou juntamente com Coré, na contradição dele, há mais homens santos além de você. Essa é a voz do sinal. Eventos esclarecidos pela profecia 19. E cristãos em toda parte, isto é exatamente onde o mundo está firmado nesta noite, sem contradição. Esta é a verdade. Cristãos em todas as partes estão tentando olhar para trás em algum código de éticas que o senhor Lutero escreveu, que o senhor Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvino, dos quais nenhum de nós podemos falar mal. Mas aquilo foi para um dia que passou. Você está achando que Apocalipse 10, de 1 a 7 é hoje? Não, hoje é 10, de 8 a 11. Porque 10, de 1 a 7, Deus já cumpriu com o irmão Brana. Ele já cumpriu. Você só tem que crer que ele fez, que Deus cumpriu com a sua palavra. Ou senão você não vai poder crer que Deus cumpriu. Ele cumpriu. Aquilo foi para um dia que passou. Vem, a Bíblia não era uma contradição consigo mesma. A Bíblia é Deus. Não há nenhuma contradição em Deus. Ele é perfeito. Eventos esclarecidos pela profecia 30. Agora eu vou ler. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão.
Todas as vezes, 143, todas as vezes que eles fazem isto, um sistema feito pelo homem, onde você opera desta forma, é outra vez como a contradição de Coré. Como Datã, eles queriam pegar um grande grupo de homens e fazer uma organização ali. Deus disse: separe-se deles. Agora, nós vamos pregar a mensagem, irmãos, amor divino. Aí nós não podemos pregar essa mensagem que o irmão Brana pregou. Separa-se deles. Não, nós temos que ter amor para ficar tudo junto. Bagunçado? Com contradição? Não. Separa-se deles. Se a pessoa não crê, o que acontece com Datã, Abirão e Coré? Separou de Moisés. Separou de Moisés. Foi sepultado vivo. Mas separou de Moisés. Moisés, eu os engolirei imediatamente na terra. E aquilo era uma espécie de jornada hoje. E você sabe disso, a caminho da terra prometida. E ali estavam eles. Eles não podiam crer naquela mensagem ungida de Deus, que estava movendo-se diretamente. E eles queriam começar alguma coisa eles mesmos. É sempre assim. Eles não querem permanecer naquilo que foi dado. Eles querem começar alguma coisa diferente. Oh, mas se o povo percebesse, sabe quem vai perceber isso? Só os eleitos. Vai perceber que existe sempre um grupo de homens que querem sempre mover de uma maneira diferente e não permanece naquela maneira ungida que Deus trouxe à luz do dia. Agora a pergunta é, o que sucedeu a eles? Por que tiveram que ser pastores? 157. Deus disse a Moisés: separa-te tu deles. Tenho tido suficiente disto. E recorde, Judas fala acerca da mesma coisa. Que dias? Nos dias finais. Os dias finais começou com o irmão Brana e termina com a esposa aqui. Como todas as coisas, começou no tempo do irmão Brana. Homossexualismo, lesbianismo, começou tudo no tempo do irmão Brana. Mas já existia antes. Mas o foco da coisa era os Estados Unidos. Por volta de 1950, o foco estava ali. Mas era ali também que estava a manifestação de Deus. Agora o foco da perdição está no nosso país. Certo? Filhos nossos perdidos, infiltrados na mesma coisa, procurando a mesma coisa que eles procuraram lá atrás. O que sucedeu a eles? Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que sucedeu a Coré. E o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus. Aí está. Chega um ponto, irmão, que as pessoas crêem. Aí chega um ponto de questionar. Aí é a hora da dúvida, da incoerência, da contradição. Mas quando eles estão crendo, tudo bem. Mas e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus, questionaram a mensagem que Deus está trabalhando com um grupo de gente, que Deus está trabalhando com o grupo da noiva. Isso é contrário à mensagem do profeta. É contrário a toda a Bíblia. A noiva tem que ter sempre um homem. Sempre foi assim. Por isso tem um pastor local, que ele é pastor da esposa local. Mas a local, ela pode ser uma unha, um cabelo. Tem que unir com as outras, que o crânio é do mesmo jeito, que as mãos, os pés, dá certo, que os olhos proféticos estão nela, que a mente de Cristo está nela. Mas cada uma pode ser uma unha, um cabelinho. Cada um no seu lugar. As pessoas só têm que entender isso, cada um no seu lugar. Assim como a mulher é honrada no seu lugar. A mulher fora do seu lugar é uma desonra. Ela tem que estar no seu lugar. O seu lugar é conforme a Bíblia diz.
Se a mulher é do mundo, o lugar dela é conforme a lei do país diz. Se a mulher é cristã, o lugar dela é conforme a Bíblia diz. Isso nunca vai mudar. Ah, não, agora mudou a lei, então agora a Bíblia... Não, a Bíblia não muda. Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Aí você pode ter as leis do país, para colocá-las pregadoras e assim por diante, fazer delas totalmente igual ao homem, não tem problema, é a lei do país. Mas na lei de Deus, ela é sujeita, ela é submissa, ela não é um capacho, ela é uma costela. Ela não vive na cabeça, mas também ela não vive nos pés. Ela foi tirada do lado, e ela foi tirada do lado certo, debaixo do coração, na quinta costela. Então é o lugar dele amar. Por isso ele ama, o homem ama a sua mulher. E a mulher respeita o seu marido, porque ela está debaixo do coração dele. Assim é a igreja de Cristo. Ela respeita a mensagem da hora, porque Cristo está nesta mensagem. Você não tem que preocupar. Ele quer dizer que Cristo está nele. Não, Cristo está em todos nós. Cristo está em todos. Só que tem uma mensagem que todos nós precisamos ouvir. E nós temos que dar graças a Deus porque teve esta mensagem. Se não tivesse, nós estávamos que nem os outros mesmo. Agora você, mais um pouquinho, também sabemos o que sucedeu a Coreia e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. Eles questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceu. Não é questão de morrer fisicamente, não. Morrer fisicamente eu também vou morrer, qualquer um de nós vai morrer. Não é questão de morrer fisicamente. A questão é de estar cônscio, certo, claro, lúcido, de que está perecendo porque não tem a palavra da hora, porque está tropeçando na mensagem da hora, porque está pregando uma incoerência, uma dúvida, uma contradição à mensagem da hora, porque quer formar uma outra noiva à parte e não tem mais noiva. Reprovação por causa da palavra, 207. Agora você sabe que a Bíblia disse, nós manipulamos, anjos ouviram, simplesmente pensem naquilo. Eu creio que Timóteo pôs algo como aquilo, vejam, e sem contradição, grande é o mistério da piedade, pois Deus tem se manifesta em carne, visto dos anjos, crido no mundo, e recebido acima na glória. É sem contradição, é um que veio e voltou. Saindo fora do arraial, a metade do parágrafo 70. É importante que Israel tinha uma coisa, eles tinham a coluna de fogo, eles tinham a expiação para protegê-los, a coluna de fogo para guiá-los, a expiação para protegê-los. Nós fomos espiados pela palavra feito carne em nosso meio. Foi nos dias do irmão Brana. A palavra feito carne, hoje a palavra é feito carne na igreja. Somos espiados por esta palavra, a palavra feito carne outra vez. A mensagem não é do homem como pregamos esses dias, é do Espírito Santo. Falar contra a mensagem é falar contra o Espírito Santo. Falar contra esta ação da mensagem que foi entregue desde o ano 2000 é falar contra o Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é minha mensagem, é do Espírito Santo. E você vai ter que repetir a mesma coisa, porque se fosse a minha mensagem, você evitaria de pregar. Como ela não é minha, ela é do Espírito Santo, o Datã, o Abirão, o Coré, o Balaão, o Caim, continua pregando a mesma coisa. Pode continuar pregando a mesma coisa. Por quê? Porque a mensagem não é minha. Se ela fosse minha, vocês colocariam no armário. Não, vou pregar essas coisas do Osmar, não.
Mas você sabe que a mensagem não é minha. Você sabe que a mensagem, o Cordeiro saiu do trono, você não sabia por 30 anos e ficou sabendo. E hoje você está incoerente com esta mensagem, está em dúvida, está em contradição com esta mensagem. Mas você sabia que antes, 30 anos você ficou sem saber disso. Sem saber nada de trovões, de novo nome. Você não cede. Se você ainda é uma semente de Deus, você vai retroceder, você vai crer na verdade, você vai retornar. Mas se não é semente de Deus, não adianta nem nós lutarmos, nós vamos perder tempo de lutar. Eu nem discuto, eu quero conversa contigo, eu nem quero conversa, eu não tenho contradição, a contradição é de Coré. Eu creio nesta mensagem, a mensagem que pregamos não é para contradizê-la, é para crer nela. Aleluia. A coluna de fogo para guiá-los, uma expiação para protegê-los. A coluna de fogo para guiá-los, ele repetiu várias vezes daqui. E quando eles saíram para o deserto, eles ainda não estavam satisfeitos. É aí que você vai encontrar esses insatisfeitos. Eles não chegaram ainda no Jordão. Nós estamos pensando que este povo já atravessou o Jordão, já venceu Jericó, passou a cidade de Ai. Não, eles não atravessaram o Jordão ainda. Eles não atravessaram. É por isso que estão desse jeito. Eles estavam insatisfeitos. Queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Aí o profeta diz, a graça havia provido aquilo, mas eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. Foi a graça que proveu isso para nós, gente. Você pensa que foi oração minha, estudo meu, que proveu essa revelação, essa luz que nós não sabíamos há 13 anos atrás? Não, não foi nenhuma oração minha, isso daqui foi a graça que proveu estas coisas para nós, mas vocês querem fazer algo por si mesmos. A graça proveu a salvação, sem eu fazer nada, mas agora eu quero fazer alguma coisa para ir para o céu. Não, eu tenho que ser agradecido pelo que a graça fez por mim. Amém? Amém. Um dia Deus disse, Moisés, separa-te deles. E ele simplesmente os engoliu na contradição de Coré. Isso é certo. Todos da congregação de Coré era criança, que você diz é inocente. Nem a mulher de Coré era inocente, irmão. É provável que a mulher de Coré dizia assim, esse negócio é mensagem de um só homem. A mulher de Coré devia fazer isso. Se tivesse internet naquele tempo, a mulher de Coré, Datã, de Abirão, devia dar uma entradinha ali. Olha, até criança sabe que a mensagem não pode ser de um só homem. Tem meu marido também. E pensa que é só Moisés que é santo. Tem o Datã, Abirão e Coré, pensa que é só Brana. Aí tinha os pentecostais do dia, tinha os que creram no irmão Brana, mas não seguia o que o irmão Brana cria. Tem os que crê hoje na mensagem da esposa, porque é a única mensagem que tem. A unção que está sobre a terra é da esposa hoje. Tem a unção do diabo, que está trabalhando para homossexualismo, lesbianismo e igrejas erradas. Está trabalhando sim, mas tem o outro lado, que o Moisés, o Espírito Santo, está trabalhando no povo que crê na mensagem, do jeito que ela é. Sempre teve uma pessoa e os demais aprendendo com aquela pessoa, e aquela pessoa não era tal, não era o principal, não, simplesmente era a mensagem daquele dia. Deus respeitou sempre isso. Todos que não respeitaram, pereceram, foram engolidos na contradição. Agora você sabe, ele diz, quem dizeis ser este? Isso daqui nós já conhecemos. Deixa eu falar rapidamente. Agora a questão se levanta lá no deserto. Então você tem que saber que é no deserto que se levanta essas contradições. É no deserto. As pessoas ainda não chegaram lá. O irmão que já chegou lá,
olha para trás e vê esses irmãos tudo morrendo no deserto por causa de um só homem, por causa do Datã, do Abirão e do Coré. Eles ficam ali e morrem, porque duvidaram. Agora lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. Lembre-se, estes irmãos e irmãs desfrutaram desta revelação, desfrutaram do Cordeiro sair do trono, tomar o livro, converter em leão, do novo nome. Eu tenho que ficar repetindo isso, irmãos. Eles desfrutaram da revelação dos 7 trovões, do 7º selo, que é o irmão Brana. Eles desfrutaram de tudo isso daí, de Deus encarnado no profeta do dia, que foi a vinda do Senhor, era o Senhor vindo num homem. Eles comeram isso, eles estão desfrutando destas pregações. Está aqui, ó. Elas desfrutaram da pregação deste profeta, este ungido. Eles creram nele, mas elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Coré. E eles disseram: isso tem de ser ocupação de um só homem. Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. 129, da mesma mensagem, quem dizia ser este? Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo? Tem alguma escritura que você pode mostrar que Deus lidou com o povo? É o irmão Brano que pergunta aqui, ó. Quando foi que ele lidou com o povo? Ele lida com o homem, aquele homem lida com o povo. Ele lida com o homem. Ó, vocês têm que saber que em todo tempo é assim. Nós cremos num profeta. Para nós, o profeta é Deus em carne. E para os católicos, o Papa é Deus em carne. Para nós, essa mensagem é a esposa de Cristo. Mas os incoerentes, o grupo que crê contrário, que lança dúvida, faz a mesma coisa. É nisso que as pessoas ficam em dúvida. Como que nós podemos, todos você fala em Deus, quem que está certo? É Ananias ou Jeremias? O Jeremias falou que é 70 anos. Agora chegou um outro mais frouxo e diz assim, diz o Senhor. Esse daqui eu acho que é mais fácil para nós aceitar. Não é 70 não, 2 anos tá bom. Dentro de 2 anos. Deus tinha falado 70 para Jeremias. Mas por que o outro usou assim, diz o Senhor? Olha para você, o assim diz o Senhor, para Ananias, lá no tempo de Jeremias, era melhor ele ter repetido como Balaão repetiu de Moisés. Era melhor. Mas como aquela semente sempre é pecaminosa, então ele vem e assim diz o Senhor, não é 70, não é a mensagem de um só homem, é 2, é 2 anos. E eles creram. Você pensa que até o Jeremias, diz o irmão Brana, que o Jeremias estava na reunião de Ananias, quando ele diz, é assim diz o Senhor, quebrou um canzil. E você sabe, põe aquele canzil nele lá, né? Como põe nos animais para não atravessar a cerca. Então, coloca um canzil nele, de madeira, e diz, 70 anos de cativeiro. Aí o Ananias veio, contraditório, incoerente, duvidoso, pegou aquilo que Jeremias fez, quebrou a mensagem de um só homem e deu para o povo. Não é 70, é 2 anos só. E irmão Brando diz que Jeremias estava ali e disse amém. Jeremias diz amém. Como que ele podia? Jeremias ficou assim, se o meu é 70, o dele é 2 anos, daqui 2 anos nós vemos, amém. Nós vamos ver qual é o falso dentro de 2 anos.
E Jeremias foi para casa, e Deus encontrou com Jeremias e disse: Jeremias, faça agora um canzil de ferro. Vai lá e chama Ananias e diga para ele: canzil de madeira você quebrou, assim diz o Senhor, quebra esse de ferro. É 70 anos de cativeiro e você vai morrer nesse ano. Moço, aquilo ali foi duro. E Jeremias teve que dar mensagem para ele. A morte tem hora que é espiritual, gente. Não pensa em morte física, não. Morte física não é tanto sinal. Sinal é morte espiritual. É não estar mais naquela ligação, naquele companheirismo, naquela unidade com a mensagem da hora. Morreu. Morreu. O Datã, Abirão e Coré morreu antes da terra abrir a boca. Eles morreram antes. Eu disse, mas não, eles morreram foi daquele jeito, mas eles morreram antes. Primeiro você morre para a mensagem de Moisés, depois que a terra vai te tragar. Eu acabei não lendo um pedacinho. Deixa eu deixar para o final, que já estou encerrando. Deixa eu encerrar aqui, que o meu tempo também já esgotou. É a festa das trombetas, 50. Deus nunca usou um grupo. Então não adianta você pensar que é um grupo de irmãos, que é uma igreja, que é um grupo. Não, sempre é uma pessoa. Sempre é. Deus nunca usou um grupo. Cada vez qualquer grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca retornou. Examine a história e veja se isso é correto ou não. Nós já fizemos isto. Ele nunca trata com um sistema ou com um grupo depois de organizado. É contra Deus. Sinais escriturísticos do tempo, 14. Em cada tempo Deus enviou, em cada geração, Deus enviou os seus sinais. Então você tem que saber disso. Jesus disse que antes da vinda, ele mostraria sinais, antes de sua vinda. O povo sempre, recorde, crer em sinais escriturísticos, eles devem ser identificados como sinais escriturísticos. Deus sempre, como eu disse ontem à noite, a igreja confunde as coisas e sai fora. Então, ele unge uma pessoa, cada homem é diferente do outro, ele unge um. Deus é um, e então ele unge uma pessoa, ele nunca usou um grupo, ele sempre usa um, sempre foi, ele nunca muda seu curso, ele usa um, e ele envia aquele para pregar a mensagem, é rejeitado completamente. Quando Deus usa um para pregar, aí vem a rejeição, ele é rejeitado completamente. Agora, quando a gente é rejeitado, a mensagem chegar a ser rejeitada, que por enquanto é rejeitado por uma meia dúzia. Quando a mensagem começar a ser rejeitada completamente, aí o ministério da esposa termina na terra. Aí só falta o rápido, não falta outra coisa, só está faltando o rápido. De primeiro ficava esperando, estou esperando um sete trovões, estou esperando um novo nome, estou esperando em alguma coisa a mais, em algum poder, algum estrondo. Já estrondou tudo. Todo o poder de Deus já foi manifestado. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele já fez. O que está faltando é só a gente crer. Amém? Olha o finalzinho desse parágrafo, que deixe-me ver aqui. É saindo fora do arraial. O finalzinho do parágrafo 70. Me perdoe que... Ainda não, isso acabei de achar aqui agora, isto é a voz do sinal. A voz do sinal 24, no finalzinho. Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho, e quando eles quiseram seguir um outro grupo para ir com eles, fazer para si mesmo uma organização, ele disse, separa-te deles, e eu os condenarei, eu vou consumi-los, e ele o fez, o mundo os tragou. O mundo. Aí nós ficamos esperando, não, vai abrir a terra aí, vai tragar como... Não, é o mundo. Eu já preguei isso, tragados pela terra. Eu já preguei isso há muitos anos atrás. Tragados pela terra. E agora nós temos aqui, eu disse, isso é o mundo que te traga. É o dinheiro que te traga, é a mulher que te traga.
É a popularidade que te traga. Você está contra um ser popular, porque você quer ser aquele popular. Você está contra um que sobressai, porque agora você, contradizente, também sobressai. Pode dizer, o fulano de tal é o que puxou essa fileira da contradição. De uma forma ou de outra, é um que faz isso. E depois que um faz, os outros seguem atrás. É um homem, é um que contradiz. Aí depois vai a igreja, depois vai outros ministros, depois vai mais irmãos, irmãs, vai atrás de um que contradiz. É um que prega a palavra de um só homem. Deus unge uma só pessoa. E depois vem outro e crê da mesma forma, e é ungido com o mesmo Espírito, e segue aquela fé da revelação do dia. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que a gente não consegue expressar, que o grande Espírito Santo possa mover nos corações, para que eles possam saber que a mensagem não é nossa, não é privilégio nosso. Não, isso daqui é privilégio de todos nós. Graças a Deus por ter visto essas coisas. Obrigado, Senhor. Dá-nos um coração honesto, sincero. Tira a ingratidão do nosso coração. Porque quando nós vimos, recebemos a luz, depois somos ingratos, porque nós queremos ser um Coré, contradizer aquela mensagem. Ajuda-nos. Tira de nós toda contradição, todo mal. Faça de nós verdadeiros crentes. Queremos permanecer na sua palavra, nesta revelação, ainda que o mundo não creia, mas o eleito está firme nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.